Salve, salve, meus amigos e minhas amigas do Siga Direito. Eu sou o Felipe Sá. Eu sou Virgílio Sarmento e este é o Siga Direito, seu canal de direito prático da internet. E antes de começarmos o nosso vídeo, curta, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e fique sempre por dentro. Então, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Virgílio. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem, meu amigo. João Henrique continua ausente, Pois né? é, rapaz. O que houve? Dando a restituição aí, alguma coisa? Não, ele foi demitido e tá pedindo para voltar, mas eu... Mas tá faltando o acarajézinho, né? Tem minha parte também, João. É isso aí, meu irmão. Mas já ele tá de volta, se Deus quiser, Deus né? quiser. Meu amigo, e hoje? Nós temos algum caso prático? Tem um caso muito interessante, né? O cartório é uma escola, a gente todos os dias aprende, né? E para quem não sabe, a gente trabalha no cartório de notas aqui em Brasília e o cartório de notas tem uma atribuição que é de formalizar juridicamente a vontade das partes. O que é isso? Eu estou lá trabalhando, a pessoa traz um problema e eu, através das soluções jurídicas aplicáveis, indico a solução. Então, nós vamos formalizar o que vocês querem desta forma. Obviamente que a gente segue a lei e as normas para poder formalizar esses atos, né? E hoje não, semana passada, eu fui procurado por 2 herdeiros e um advogado. E esses herdeiros me narraram o seguinte: meu pai faleceu e eu preciso fazer um inventário e tal. A gente perdeu ele em razão do Covid e tal. E a função do cartório é muito interessante, né, Felipe? Sim. Porque a gente acompanha esse tipo de drama das pessoas, então a gente se solidariza muito, é muito difícil, né? Muito difícil. Você já perde um ente querido e ainda tem que lidar com esse tipo de coisa, então a gente trabalha sempre para que seja o mais rápido possível, para que a pessoa sofra menos, né? Mas de toda forma tem que ser feito o inventário, como nós já falamos aqui. Exatamente, essa questão burocrática não tem como fugir dela. Não tem como né? fugir. Inclusive, se ele não deixar bens, faça um inventário negativo. Que nós já falamos aqui também. né? Daí a importância das pessoas assistirem os vídeos antigos, porque somando tudo isso, você vai adquirir o conhecimento completo da matéria, tá? É isso. Então, bom, voltando então ao caso prático, esses herdeiros me narraram o seguinte: meu pai deixou uma casa, um carro, um seguro de vida e um plano de previdência privada. E aí, tudo bem, então nós temos que inventariar e tal, só que eu os alertei, falei assim, olha, nem o seguro de vida, nem o plano de previdência privada vão entrar no inventário. Ou seja, ele não vai integrar o rol dos bens do falecido. Não vai integrar. Aí eles se assustaram. A gente não sabia, porque meu pai deixou uma quantia alta de previdência privada e de seguro de vida e tal. E isso não vai entrar em inventário? Como assim, né? É porque há repercussão do imposto. Com certeza, né? E aí eles ficaram bem impressionados com essa informação e me deu a ideia de falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Perfeito. Então o tema de hoje é quais são os bens que não integram o inventário. Então, Felipe, a regra é, se uma pessoa faleceu, como nós já falamos em vídeos anteriores, os herdeiros recebem aquele patrimônio, né? Perfeito. E você tem que formalizar esse recebimento de patrimônio através de um inventário, seja ele extrajudicial em cartório ou judicial, que é na justiça, no judiciário, né? É isso. A regra, então, é que todo o patrimônio, a princípio, entre neste rol. Exatamente. Não só o patrimônio, mas direitos também que o falecido possuía. Né? Às vezes ele não tinha um patrimônio consolidado, mas tinha um eventual direito. Quando, por exemplo, você faz uma promessa de compra e venda, você não tem a propriedade, mas você tem o direito de perceber aquilo quanto uma escritura definitiva. Então, tudo isso, de fato, integra o rol dos bens que devem compor o acervo hereditário. O que é o acervo hereditário? É a soma de todos os bens que o falecido deixou, que seguirá para a herança normal, e aí vai seguir aquelas linhas que nós já tratamos também em outros vídeos. Mas, de fato, há ativos que não integram o bem, né, esses bens, esse acervo hereditário, ou seja, fica fora do inventário e, contudo, não repercute no pagamento, por exemplo, de imposto, ainda que seja um valor alto. Às vezes o autor da herança deixou, digamos aí, um seguro de vida de R$1 milhão. Você tem que pagar um seguro de R$1 milhão, um imposto, é altíssimo, mas isso não entra no inventário. É resolvido tudo administrativamente. Ou seja, se você deixou um seguro no banco, basta você levar a certidão de óbito, vai lá no banco. O autor da herança já deixou indicada a pessoa que vai receber e perceber aquele seguro, que não necessariamente também tem que seguir a ordem da vocação hereditária, né? Ou seja, ele pode deixar para quem ele quiser,
não integra os bens e não tem pagamento de imposto. Por exemplo, pode deixar para uma neta, né? Exatamente. E aí vai pular a linha sucessória dos filhos. Por quê? Porque não é um bem que vai ser objeto de inventário. Exato. Então é muito interessante isso, Felipe, porque isso até ajuda as pessoas a fazerem um planejamento sucessório melhor. Exato, né? exato. Então, por exemplo, se você deixa um seguro de vida num valor relativamente alto para uma pessoa que você quer ajudar, aquela pessoa, ao receber, não vai pagar nenhum tipo de imposto de só vai transmissão receber. Causa-mortes, né? Exato. E aí a lei estabelece, quem estabelece quais são os ativos que não vão entrar no acervo hereditário é a lei. Exato. Então, a lei vai excluindo algumas verbas e alguns ativos daquele rol de bens, né? Vamos falar de alguns aqui. O primeiro você já falou, que é o seguro de vida. Exato. O seguro de vida você indica quem são os beneficiários, mas se você não indicar, ele vai seguir a ordem prevista no Código Civil. Aí sim. Que essa ordem é descendentes, ascendentes, cônjuge, não é isso? Ou exatamente. Companheiro e companheira. É isso? Exatamente. Beleza. Então, seguro de vida já é um ativo que não entra no inventário. Exatamente. Vamos falar de outro. O outro também que o pessoal tem muita dúvida também é o próprio seguro DPVAT, que é aquele de acidente de trânsito. Exato. Né? É o seguro obrigatório, né? Exato. Ele também não entra no rol de inventário. Tá. É uma indenização que você vai perceber, né? No caso, os herdeiros percebem, né? Essa indenização do próprio Estado. Exatamente. Então, o DPVAT, para quem não sabe, é um seguro que todos os proprietários de veículos automotores são obrigados a pagar. Exato. Esse valor vai para um fundo nacional e esse fundo serve para indenizar as vítimas de acidentes de trânsito. Perfeito. Né? Não só para vítimas fatais, mas também para pessoas que ficam incapacitadas para o trabalho, pessoas que são atropeladas, etc, etc. Esse DPVAT tem natureza indenizatória, né? Ele Exato. É um seguro de acidentes. Então, nesse caso, ele também não entra no inventário. Então, uma pessoa que, por exemplo, morre em um acidente de trânsito, né? A família dela terá direito de receber o DPVAT, independente de colocar essa verba no inventário. E também não necessariamente você tem que terminar o inventário para receber o eventual prêmio, Exatamente. O seguro, ou alguma coisa nesse sentido. Ocorrendo o óbito, imediatamente você já pode resgatar esses valores, né? E essa dica é muito valiosa, inclusive eu quero aqui aproveitar a oportunidade, né? Infelizmente existem muitas empresas de má-fé que querem atravessar, intermediar esse recebimento do DPVAT, cobrando taxas absurdas, sendo que a própria família pode, inclusive, ter uma campanha muito interessante do Ministério Público aqui do Distrito Federal e em outros locais do país também, que ensina as pessoas como elas devem requerer, pedir para receber esse DPVAT, né? Que é um procedimento administrativo super simples, é direito da família. Então, evite contratar empresas intermediárias que muitas vezes vão levar ali metade daquele valor sem fazer quase que nada, porque o DPVAT é um direito do cidadão brasileiro. Exatamente. Né? Outra coisa, ainda que você não tenha veículo automotor, então olha lá, um pedestre foi atropelado numa faixa por imprudência do motorista e tal, e vem a falecer, né? Esse pedestre, mesmo que ele nunca tenha tido um carro, uma moto, nada... Ou que não tenha, inclusive... contribuído. Você não precisa pagar para ter direito de receber. Se você é vítima de um acidente de trânsito, você tem direito de receber seu DPVAT e deve buscar esse seu direito, né? Perfeito. Esse é um dos nossos maiores objetivos aqui no Siga Direito, que é esclarecer a população a respeito dos direitos que todos nós temos. E esse direito ao DPVAT é um direito aqui previsto para todas as pessoas. Então, se você foi vítima ou conhece alguém que foi vítima de um acidente, busque esse direito, esse ressarcimento, que vai amenizar muitas vezes as despesas hospitalares, a dor de um pai que perde um emprego, uma mãe, né? Uma pessoa que sustentava aquela família. E evite contratar empresas intermediárias, não há necessidade, o cidadão não precisa de ninguém para requerer o ressarcimento dessa verba. Exato. É bom que você esclareceu um ponto importante, Virgílio, porque assim, você não precisa de uma empresa intermediária, mas se por algum motivo você queira até contratar, só abra seu olho, né? Assim, você de fato pode ir lá e requerer administrativamente. Há pessoas que não têm tempo e querem, às vezes até preferem fazer, mas abra seu olho porque você não precisa de qualquer empresa para requerer o seu próprio direito, né? A ponto do Ministério Público, né, entrar nessa campanha
para conscientizar as pessoas de que elas podem diretamente pedir o ressarcimento. É porque é diferente do próprio inventário, que você necessariamente precisa de um advogado para poder requerer o inventário. Exatamente. Né? Nesse caso, para você requerer a indenização, você não precisa de ninguém. Exatamente. Você só precisa comprovar que você é parente. Exatamente. Né? Perfeito. Então, falamos aqui do seguro de vida, falamos do DPVAT. Qual o próximo, meu amigo? Previdência privada, meu amigo. Previdência privada. Bom, para quem não sabe, a previdência privada é aquele valor que você destina ali periodicamente para acumular uma aposentadoria que não dependa só do governo, né? Sim. E aí... Seria um complemento, né? Exatamente. A lei equiparou a previdência privada ao seguro de vida, excluindo essa verba, então, do inventário. Então, não há necessidade de se incluir a previdência privada no inventário, outra maneira de planejamento sucessório. Exato. Lembrando mais uma vez que todo o procedimento é administrativo, basta você ir ao local que realmente você vinha, que o autor da herança vinha pagando, né, essa previdência privada, para requerer a indenização que é devida. Perfeito. Outra verba aqui que muita gente conhece, mas pouca gente sabe que também não entra no inventário, é o FGTS e o PIS/PASEP. Perfeito, né? verdade. Que todo trabalhador tem direito a essas verbas. O FGTS é parte pago pelo empregador, parte pago pelo empregado. Aquilo vai se acumulando lá, né, para fins indenizatórios em caso de rescisão do contrato de trabalho. E nessa hipótese, se o trabalhador falecer, a família pode sacar esse FGTS sem também necessidade de que isso transite dentro do inventário. Perfeito. Né? PIS/PASEP é a mesma coisa. Outra coisa, Felipe, restituição do imposto de renda. Também é outra situação que você administrativamente pode requerer e não necessariamente integrará o rol dos bens deixados pelo falecido. Então você paga o imposto ali, né? É isso. O assalariado já é descontado em folha. Exato. E aí algumas despesas podem abater o imposto. Então, despesas médicas, odontológicas, educacionais, número de dependentes, etc. Então você pensão e tal. Então você vai lá, abate da base de cálculo do imposto e aí o governo fica te devendo. É a famosa restituição do imposto de renda. É isso. Essa restituição, se a pessoa que tem direito a essa restituição vem a falecer, ela também não precisa transitar dentro do inventário. Você pode ir até a delegacia da Receita Federal mais perto da sua casa, levando a documentação do falecido, comprovando o grau de parentesco e a partir daí sacar esses valores, não é isso? Agora, Virgílio, aquela dúvida que todo mundo pergunta, usufruto entra no inventário? Primeiro, eu acho que a gente devia falar um pouquinho sobre o usufruto. É verdade. É complexo, né, meu amigo? É verdade, é verdade. O usufruto nada mais é do que você instituir alguém, né, para uma pessoa que é um direito personalíssimo, o direito de usufruir de um determinado bem. Ou seja, eu tenho um bem imóvel, instituo um usufruto para minha irmã. Ela terá o direito de usufruir, de usar, gozar do imóvel e só não poderá dispor, porque ela não é proprietária. Que é vender, né? Que é vender. Então, ela é uma espécie de pessoa que pode alugar, morar, né, emprestar, fazer tudo que ela, menos vender. Exato. Por quê? Porque a figura oposta ao usufrutuário é o nuproprietário. Né? Exato. Que, na verdade, é quem instituiu em favor de alguém esse usufruto. Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte, no exemplo dado, o usufrutuário vem a falecer. Né? É isso. Esse usufruto vai integrar o inventário dele? Não. Não. Porque ele não é transmissível, né? Exato. Ele, na verdade, é um direito de usufruir, ele não é um patrimônio. Então, na verdade, a morte do usufrutuário consolida a propriedade no nome do nuproprietário, que passa aquela a ser... que a gente chama de propriedade plena, que será o direito de ser proprietário e de também usufruir do Exatamente. Né? Então é muito interessante e é muito comum o usufruto, né, Felipe? Sim, muitas vezes o pai, por exemplo, ele institui o usufruto, ele doa para o filho a nua propriedade, mas reserva para si o usufruto. Aí, nesse caso, o pai vai poder continuar morando, vai alugar, vai fazer tudo que ele quiser com o imóvel, né? Até o momento em que ele falecer. Na hora que ele falecer, a propriedade plena é consolidada no nome do nuproprietário, que no caso é o filho. Exato. Né? Só a título de curiosidade, você falou alugar. Ou seja, os aluguéis será do usufrutuário e não do proprietário do imóvel, que é a pessoa do nuproprietário. Porque o fruto daquele bem, que no caso é o aluguel, pertence a quem o usufrui e não a quem é o proprietário. Né?
Então, também é um mecanismo muito interessante de planejamento sucessório. Verdade. Às vezes, um pai e uma mãe querem já deixar os imóveis no nome dos filhos, mas mantendo para si o usufruto, né? É aquela antecipação, mas calma lá. Mas eu continuo podendo usufruir do imóvel. É isso. Então, aí no momento em que esse pai ou essa mãe venha a falecer, esse usufruto não integra o inventário. Esse usufruto simplesmente se extingue, tanto que você só precisa levar a certidão de óbito ao cartório de imóveis para que esse usufruto seja... Lembrando que, nesse caso, há o recolhimento do imposto, né, daquela diferença do usufruto para consolidar a propriedade plena. Né? Só que isso varia de estado para estado. Exatamente. Né? Vai variar tanto o valor venal, tanto quanto a alíquota também pode mudar. Exatamente. Né? Acho que é isso, né, meus amigos? Isso. Então, é importante a gente frisar aqui, nem todo o patrimônio, nem todos os ativos integrarão o inventário, então fiquem atentos para não pagar imposto à toa. Imagine você colocar um seguro de vida no inventário, pagar um imposto sobre isso sem precisar. É verdade. Quem quer pagar imposto? Ninguém. Ninguém. Então é isso. É isso, meus amigos. Esse é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. E hoje falamos dos bens que são excluídos do inventário. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, não esqueça também de ativar as notificações, seguir a gente nas redes sociais e, claro, fique sempre por dentro.